Olá, turma do F2, F2A, F2B e F2C. E esta semana nós temos a alegria de começar a leitura dos nossos livros literários. Algumas turmas já começaram, mas está bem no início, então todo mundo vai ficar junto agora. E antes de começar a leitura do livro, o nosso livro, o nosso primeiro livro é o Poesia que Transforma, do Braulio Bessa. Vocês tiveram que resolver umas perguntinhas, acho que foram 11 perguntinhas que eu coloquei para vocês, tudo a respeito de poesia. E uma delas era muito importante, porque vocês tiveram que pesquisar e escrever qual é a diferença entre poesia e poema. Olha, quando vocês pesquisaram, é provável que vocês tenham percebido que poema nada mais é do que um tipo de texto. Por que isso é importante? Por que é importante o conhecimento? Por que é importante saber sobre isso? Assim como na arquitetura, para tudo que é feito tem o seu estilo. Por exemplo, uma igreja, ela tem uma estrutura, tem que ter um amplo vão. Uma casa, ela tem uma estrutura. Um edifício tem outro tipo de estrutura. Poema, o gênero poema, nada mais é do que a estrutura desse tipo de texto. Porque assim como nas construções, cada coisa é construída com uma finalidade, os textos também os usamos de acordo com a nossa finalidade. Então, o poema é uma forma de se expressar quando nós queremos mostrar sentimentos, quando nós queremos até falar de coisas da realidade, mas utilizando uma linguagem figurada, escrevendo não frases longas, mas linhas curtas, que nós chamamos de versos. Então, poema nada mais é do que uma estrutura, uma forma de texto. E poesia? Poesia é a beleza. É a beleza que existe nas coisas. É por isso que nós encontramos a poesia em vários lugares. Quando você olha, por exemplo, para o céu e você fica admirado com aquela tonalidade azul, que vem aquele raio solar batendo numa árvore, cada um tem um significado de beleza. Mas aquilo que nos comove, aquilo que mexe com o nosso sentimento, isso quer dizer que é a poesia que está batendo dentro de nós. Então, quando você lê um texto e você fica tocado com aquilo que você leu, é porque a poesia te tocou, ela foi até você. Porque poesia é a beleza que existe nas coisas. Então, nós não encontramos poesia só nos textos, nós encontramos poesia numa escultura, nós encontramos poesia numa pintura, na arquitetura. Nós encontramos a poesia naquele sorriso mais lindo de quem a gente gosta, dos nossos familiares. Tudo isso, toda beleza é poesia. Então, agora sim, nós podemos começar com o nosso livro Poesia que Transforma, do Braulio Bessa. E como o próprio nome diz, Poesia que Transforma, os poemas que constam neste livro são poemas que nos levam a refletir. Eu não sei qual é a verdadeira intenção do Braulio Bessa quando ele o escreveu, mas apesar de que ele vai fazendo comentários explicativos sobre cada poema, não todos, mas de vários poemas, ele conta como que foi que surgiu aquele poema, o que foi que ele viu, retorno que ele teve dos poemas que ele publicou. Então, assim, este livro que a gente vai começar a trabalhar com ele é um livro, assim, é de sensibilizar, é um livro de ler, é um livro de refletir. Então, eu peço a vocês que, antes de ler qualquer poesia, que leiam a apresentação. Por quê? Porque na apresentação ele coloca ali, ele nos conta como que foi esse trabalho, o que aconteceu no dia a dia dele, até ele chegar a ter um
quadro no programa da Fátima Bernardes. E é muito interessante, sabe? Porque nós temos que aprender com as histórias dos outros. E ele conta ali que, no meu entendimento, né, eu vou usar as minhas palavras, é claro, que o quadro chegou a ser uma coisa fixa no programa da Fátima Bernardes, ele ganhou o Brasil com isso tudo, mas por quê? Por causa de uma oportunidade. E que oportunidade foi essa? Ué, você acha que eu vou te contar? Claro que não. Vai lá no livro, apresentação, leia, porque ele está contando qual foi a oportunidade. Ah, Roberto, a oportunidade foi dele ter sido convidado. Não é só isso. Isso aí foi um passo de convidado para um quadro fixo num programa. Teve outra coisa. Ele conta lá o que é. E guardem esta palavra, oportunidade, porque quando a gente sabe aproveitar o momento certo, ou seja, a oportunidade que apareceu, muita coisa pode mudar, coisas que positivamente, mas está aí a lição. Não vou te contar o que é, vou deixar você ler. O primeiro poema do livro é um dos poemas mais conhecidos dele. Ele mesmo fala disso. É o poema Recomece. Nós faremos assim, pessoal. Como ele é um livro de muita reflexão, a gente vai ler uns poemas e nós teremos algumas atividades sobre esses poemas. Por exemplo, atividade simples, vou pedir para vocês tirarem 10 palavras com SS, 5 palavras que têm acento. Mentira, mentira, mentira. Eu quis passar um sustinho. Não que isso não seja importante, isso é importante também. Acontece que é um livro de reflexão, é um livro de inspiração. Então, a gente vai ter atividades com os poemas, é claro que nós vamos, mas serão atividades diferenciadas, inclusive atividades para colocar a gente a pensar não só naquelas coisas do dia a dia, de tarefa, 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 mas é um pensar um pouco além. Então, olha para você ver, para a primeira atividade que vocês vão ter, nós vamos ler 5 poemas nesta semana. Fica à vontade se você quiser ler todos, mas você vai ter que ler de novo. Mas os 5 primeiros poemas serão lidos nesta semana. E para cada um deles, você vai ter uma atividade diferente. O primeiro é o Recomece. Você vai lê-lo, mas você não vai simplesmente lê-lo. A gente vai se organizar para lê-lo adequadamente. Eu peço a vocês que entrem no YouTube, ou se você estiver em casa, se tiver o CD ou música MP3, fica à vontade. Você vai procurar a música Por Elise, do Beethoven. Você vai colocar a música Por Elise e enquanto a música toca, você lê o poema em voz baixa, você com você. E assim que você terminar de lê-lo, é provável que a música ainda esteja tocando. Enquanto ela toca, até ela finalizar, no seu silêncio, você vai pensar o que você recomeçaria. Então, enquanto a música toca, mas não é uma música qualquer, tá? Por Elise, Beethoven. Enquanto a música toca, você lê, terminada a leitura, em seu silêncio. Apenas com a música, você vai pensar e refletir o que você recomeçaria. É importante ler o poema primeiro, enquanto ela toca, porque isso vai te sensibilizar nas ideias. E se acontecer de você não ter nada em mente no momento, não há problema. Uma coisa valiosa você já vai ter feito, que é ter conseguido acalmar por um instante a sua mente. Isso é importante também, até para a nossa própria evolução. Então, esse é o exercício que vocês farão com o poema Recomece. O segundo poema, ele se chama A Corrida da Vida. E este poema, o que vocês farão? Parece que veio na hora certa, caiu como luva. Assim que vocês
terminarem de ler, gostaria que vocês parassem e refletissem no que ele se relaciona com o que a gente está vivendo hoje. Ah, Roberta, coronavírus? Pode ser coronavírus também, mas com tudo, tudo. Olha o nome do poema, A Corrida da Vida. Então, assim que terminar a leitura, eu peço a você para comparar o poema com a sua vida, com a corrida da sua vida, de como é na sua casa, no seu lar, entre os seus familiares, diante desse fato que todos nós estamos passando, tudo isso. Então, são muitas reflexões. O poema 3 é um poema que se chama Se. E a palavra se, ela é uma palavra, acho uma palavra perigosa, porque é uma palavra de possibilidades. E ao mesmo tempo que ela tem dois lados, né? Tem um lado da possibilidade e o lado do nunca ter acontecido. Então, eu acho essa palavra muito perigosa. Então, no poema Se, que é o terceiro poema, vocês vão lê-lo atentamente e vocês vão fazer mais uma reflexão. Qual reflexão? Bom, diante da leitura, após a leitura, vocês vão colocar qual foi o se que você já teve que fazer e qual foi a consequência dele. Como assim o se que eu já tive que fazer? Talvez eu até não expressei bem. O se que já apareceu na sua vida. Que se? Quantos sis já apareceram? Assim, que você já pegou assim, nossa, se, ou, no caso futuro, se, porque tudo é um caminho. O se é justamente ali o meio, é a encruzilhada, ou para cá ou para cá. E alguns sis causam um grande impacto na vida da gente. Então, qual foi o se que você, um grande se que você já teve, qual foi a consequência, né? O que você teve que aprender ou teve como benefício dessa escolha, diante deste grande si. O quarto poema, é o poema Sonhar. E este poema vocês vão ter que escrever, tá? Sonhar é uma coisa também muito importante hoje. Por favor, não é colocar, Roberta, então agora eu vou lá para minha cama, colocar a cabeça no travesseiro e sonhar, sonhar, sonhar. Esse sonhar é importante também, mas esse sonho, o sonho deste poema é o sonho dos nossos desejos, das nossas realizações. Então, quando você terminar a leitura do poema Sonhar, você pode ser no esquete, você cola no seu caderno, você coloca um título bem bonitinho lá, Sonhar, e você faz um quadrinho ou 2 quadrinhos, não sei, do jeito que você achar melhor, pode ser decorativo. Você vai escrever sonhos que você tem. Quais sonhos que você tem? O que, no hoje, porque a gente sempre muda, mas no hoje, quais são os sonhos que você quer realizar para você? O que você pensa em conquistar, em obter, em fazer? Quais são seus sonhos? Você vai anotar esses sonhos que você tem. Não tem quantidade, é aquilo que te marca, são suas maiores vontades, seus maiores sonhos. Não é para eu ler, isso é seu. Então, fique à vontade, tá bom? E o último poema desta semana é o poema Nunca é Tarde. O poema Nunca é Tarde, interessante essa frase. Claro, vocês vão lê-lo, tudo mais, interpretá-lo, refletir. E, ao finalizar, complete essa frase. Nunca é tarde para... Então, vou até mudar, complete essa frase, não, complete este verso. Como é um livro de poemas, nunca é tarde para... E sabe o que você vai fazer? O que você completar este verso, você vai lá fazer acontecer. Então, nunca é tarde para... Pensou? Agiu, porque nunca é tarde. Turma, saudades, nos vemos em breve. Por enquanto, cuidado. Bom, um grande abraço, até a próxima aula.